sou a professora Andréia, do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Hoje nós iremos fazer alguns exemplos de soma de frações com denominadores diferentes. Lembrando que na aula anterior nós tratamos dos conceitos envolvendo esse tipo de procedimento. Para somar duas frações, nós precisamos garantir que os denominadores sejam iguais. No exemplo A, nós temos a primeira fração com o denominador 2 e a segunda fração com o denominador 4. Então, nós precisamos, primeiramente, igualar os denominadores com um múltiplo comum entre esses dois números para depois efetuar, de fato, a soma das duas frações. Bom, nós precisamos encontrar um múltiplo comum entre 2 e 4. Intuitivamente falando, pelos conhecimentos de matemática básica, é fácil saber que o 4 é um múltiplo comum entre o 2 e o 4. Então, aqui nós vamos deixar os dois denominadores igualados a 4. Notem que, no caso desse exemplo, a gente só vai precisar alterar a primeira fração, porque a segunda já possui o denominador 4. Então, aqui eu estou fazendo a troca das duas frações fornecidas por novas frações com denominador comum, no caso aqui o 4. Bom, a primeira fração nós tínhamos o denominador 2 e ele vai se transformar em denominador 4. Para que isso aconteça, o 2 teve que ser multiplicado por 2. Quando nós alteramos o denominador de uma fração, a gente precisa alterar também o numerador, para que a gente garanta que temos uma fração equivalente à fração original. Então, veja que a fração 5 meios foi toda ela multiplicada por 2. E aí, a gente vai obter uma nova fração, que é a fração 10 quartos, equivalente à fração 5 meios. Já a segunda fração, ela não precisou ter o denominador alterado, então o numerador também não precisa ser alterado, a gente vai manter ele. Agora que os dois denominadores estão iguais, a gente pode efetuar a soma dos numeradores. 10 mais 3, nós teremos 13, e o denominador a gente vai manter, que é o 4. Então, o resultado dessa soma é 13 quartos. Veja que ele pede para que a gente apresente o resultado na forma irredutível. Nós também já tratamos desse assunto num vídeo anterior que você pode revisar caso não lembre do conceito de fração irredutível. Aqui, a fração 13 quartos já é irredutível, porque o 13 e o 4 não podem ser divididos por um mesmo denominador. Eu vou fazer essa mesma soma, 5 meios somado com 3 quartos, usando um outro denominador comum, para que vocês notem que o denominador ele não precisa ser o MMC necessariamente, ele pode ser um múltiplo comum qualquer. Então, vamos supor que a gente tenha pensado que o múltiplo comum entre o 2 e o 4 é o 8, que de fato é. Então, eu vou alterar aqui as minhas duas frações por novas frações com denominador 8. Bom, se eu alterar os denominadores, eu tenho que alterar os numeradores na mesma forma, na mesma proporção. Então, note, o 2 se transformou em 8 e para isso eu tive que multiplicá-lo por 4. Então, o numerador 5 também tem que ser multiplicado por 4. Com isso, eu vou obter um novo numerador, que é o 20. Então, eu terei a fração 20 oitavos equivalente à fração 5 meios. A fração que tem o denominador 4, por sua vez, ela vai ter um novo denominador 8, ou seja, o denominador foi multiplicado por 2. Então, o numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. A fração 3 quartos, então, vai ser substituída pela fração equivalente 6 oitavos. Bom, agora que os denominadores estão igualados, eu posso efetuar a soma dos numeradores, 20 mais 6, que vai dar 26. E eu mantenho o denominador 8. A princípio, a gente pode olhar para as duas formas de fazer e falar, bom, os resultados não foram iguais, então alguma coisa está errada. Bom, mas se eu pegar a fração 26 oitavos e eu observar que ela pode ser simplificada, eu vou obter exatamente o mesmo resultado que eu obtive no cálculo anterior. Então, lembre,
Para a gente fazer a simplificação de uma fração, a gente deve dividir o numerador e o denominador dela por um mesmo número. Nesse caso, o número em questão é o 2. Então, se eu dividir o 26 e o 8 por 2, eu vou obter uma fração equivalente ao resultado da soma, que vai ser a fração 13 quartos, exatamente o mesmo resultado obtido anteriormente. Bom, então aqui tem-se a dois aspectos, tá? Você precisa ter um denominador comum. Se você optar por ter o mínimo múltiplo comum, o MMC, o seu resultado ele já vai sair numa forma mais simples do que se você usar um outro múltiplo. No entanto, se você usar um outro múltiplo qualquer para igualar os denominadores, você pode obter o mesmo resultado desde que você faça a forma irredutível da fração em que você obteve o resultado. Agora, nós iremos somar as frações 6 oitavos e 3 meios. Bom, o 8 e o 2, eles têm como mínimo múltiplo comum o próprio 8. Porém, se você quiser usar o 16, que é o resultado de 8 vezes 2, também pode ser feito. Bom, no caso aqui eu vou usar o MMC, porque ele já vai dar um resultado de uma forma mais reduzida, no caso eu use o denominador 16. E também tem a vantagem de que ao usar o 8, eu não vou precisar alterar a primeira fração. Eu vou alterar só a segunda. A segunda vai alterar o denominador original 2 para o denominador 8. Com isso, eu preciso, por conta disso, eu preciso multiplicar também o numerador da fração pelo mesmo número, no caso aqui o 4. Então, eu vou obter a fração equivalente a 3 meios, que vai ser a fração 12 oitavos. Agora sim eu posso efetuar a soma. 6 mais 12, vou ter 18. E o denominador 8 eu vou manter. Notem que mesmo utilizando o mínimo múltiplo comum, o meu resultado ele não é uma fração irredutível. Então aqui agora eu preciso fazer a divisão do 18 e do 8 por um mesmo número. No caso aqui é o número 2. E com isso eu vou obter o meu resultado na forma irredutível, que vai ser 9 quartos. Então, a forma irredutível, ela garante que independente da forma como você efetue a soma ou subtração, ou seja, qual denominador que você vai escolher para ser o seu denominador comum, que você vai chegar no mesmo resultado do que qualquer outra pessoa. Bom, agora vamos para o exemplo D, em que a gente vai somar as frações 9 terços e 1 quarto. Bom, um múltiplo comum entre o 3 e o 4 é o 12, que é facilmente obtido multiplicando-se 3 vezes 4. Então, as duas frações terão os denominadores alterados, e esse novo denominador é o 12. Como eu alterei os denominadores, eu preciso alterar os numeradores na mesma proporção. Então, o 3, para se transformar em 12, tem que ser multiplicado por 4. E o numerador também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, aqui eu vou obter o novo numerador 36. O denominador 4, para virar o 12, tem que ser multiplicado por 3. Então, o numerador é multiplicado pelo mesmo número. Com isso, eu vou obter a fração equivalente a 1 quarto, que é a fração 3 dozeavos. Bom, agora que os denominadores forem igualados, eu posso somar os numeradores. 36 mais 3, eu vou obter 39, e o denominador 12 nós vamos manter. Notem que aqui nós também podemos simplificar essa fração, mesmo tendo utilizado o MMC. 39 e 12 podem ser divididos ambos por 3. Nesse caso, eu vou obter o resultado 13 quartos. Esse 13 quartos é uma fração irredutível e, portanto, a gente encerra por aqui. Bom, por hoje foi só. Nós iremos fazer outros vídeos com mais exemplos sobre subtração de frações com denominadores diferentes e expressões numéricas envolvendo frações com denominadores diferentes. Até mais!